Olá pessoal, tudo bem? Segunda aula. Na segunda aula a gente vai falar sobre riscos de acidentes, EPI, EPC e mapas de risco. Riscos de acidentes. Os riscos de acidentes são os responsáveis por uma série de lesões dos trabalhadores, como cortes, fraturas, escoriações e queimaduras. Hoje, os riscos de acidentes, o que é risco? Risco é tudo que possa causar uma fratura, escoriação, queimadura ou um corte em quem? Nos trabalhadores. Quando eu estou falando em risco de acidente, nesse contexto eu estou falando sobre trabalho. Ok? Mas acidente ou risco de acidente é tudo que pode causar, tudo que pode ser responsável por muitas das vezes um corte, uma fratura e por aí vai. Exemplo: o tempo de exposição, a possibilidade de uma pessoa absorver as substâncias químicas ou biológicas e as condições do ambiente de trabalho. Exemplo: quando eu falo que o acidente ocorre devido ao combinado de vários fatores, quando eu entro, vocês se lembram lá que a gente estudou sobre agentes químicos, físicos, biológicos e ergonômicos? O agente biológico e o agente físico andam juntos. O agente químico e o biológico também andam juntos. O agente químico e físico também andam juntos. Uns podem juntar força com os outros e podem causar ainda mais problemas à saúde do nosso trabalhador. Equipamentos de proteção individual. De forma mais resumida, o que é um equipamento de proteção individual? Aquilo que protege somente a mim. Eu estou protegido. Por quê? É um equipamento que foi criado para garantir a minha proteção individual. Algumas pessoas pensam que capacete, plug, abafador, óculos é desnecessário. Principalmente vocês, assistentes, poderão receber isso aqui, ó, capacetes e também um colete. Deixa eu ver se vai dar para ser certo. Colete. Escrever com o mouse é horrível. Colete. É um colete luminoso, para onde vocês estiverem andando, as pessoas baterem a luz em você e de longe ver vocês, para que vocês fiquem bem visíveis, correto? É um coletinho verde. Quando a gente voltar, eu vou colocar tudo isso em prática com vocês. Vou colocar colete em vocês, capacete, plugs não vou colocar, mas vou colocar mais abafadores, óculos e por aí vai. Quando eu falo de equipamento de proteção coletiva, olha o nome, coletivo, mais de uma pessoa. Tudo que eu protejo mais de uma pessoa, além de mim, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou mais pessoas, eu estou falando de equipamento de proteção coletiva. O que é no equipamento de proteção coletiva? Cones, aqueles cones de sinalização lá do estacionamento, as placas, por exemplo, saída, a placa de saída, a placa de aonde fica cada coisa, referente aos andares, sinalização para onde eu devo sair em caso de emergência, o que eu devo fazer. Exemplo: se você subir hoje na escada, você vai perceber que vai ter uma plaquinha incentivando você a segurar no corrimão. Se você subir na rampa, você vai ter placas de saída, mostrando onde é a saída. Também vocês, por exemplo, fitas zebradas. Recentemente vocês viram lá que uma parte do Senai foi impossibilitada de transição, de tráfego, por causa que estava arrumando algumas coisas no vidro, lá em cima, colocando um vidro lá na passarela. Eles colocaram uma fita zebrada. Aquela fita zebrada significa: atenção, não passe desse ponto para o outro, ok? Ventilador e ar-condicionado também é um equipamento de proteção coletiva. Por quê? Se eu estou num ambiente abafado e não tenho circulação de ar, pode ter um atingimento maior dos agentes biológicos, bactérias, vírus. Além disso, os equipamentos químicos também podem soltar algum vapor, e se não circular um ar, e se esse ar não sair, se esse ar ficar acumulado, isso pode causar um problema muito grande de saúde. Além disso, outro equipamento de proteção de coletiva também é a lâmpada. A lâmpada também é um equipamento de proteção coletiva, não protege somente a um, protege a todos. Ok? Mapa de risco.
Primeira coisa que a gente tem que entender, o que é mapa? O que é mapa? Mapa é um desenho gráfico que mostra o quê? Aonde está cada coisa. E o que significa cada pontinho naquele mapa. Quando eu vou mostrar para vocês isso aqui é um mapa. Ele vai mostrar aonde está cada coisa. Por exemplo, aonde está a administração, o RH, o almoxarifo, o banheiro, os banheiros, o refeitório, a recepção, a despensa, a cozinha e por aí vai. Só que aí eu falo assim, professor, para que eu sirvo esse mapa de risco ao nome? Risco. Poxa, se eu sei que risco é algo que possa causar um acidente, como corte, fratura, escoriação e queimadura, o mapa de risco vai me mostrar aonde estão esses riscos. Exemplo, vocês se lembram do nosso estudo ontem? A gente só não tem isso aqui, ó, que é o risco de acidente. Querendo ou não, o risco de acidente ele de um modo geral. Algumas empresas colocam isso, risco de acidente. Algumas outras empresas trabalham só com risco químico, físico, ou melhor, ergonômico, físico, químico e biológico. Porque o risco de acidente já englobaria todos esses aqui. O que eles colocam nesse caso aqui, desse layout, desse mapa, é que risco de acidente pode ser outros também, ou pode ocasionar muito com a facilidade. Cuidado, aqui tem um risco de acidente químico, físico e ergonômico. Traduzindo, estou avisando para eles, olha, sabe esse local que você está agora? Tem um risco de acidente. Pode ser um acidente físico, ergonômico, químico ou biológico. Então vamos lá? Exemplo, na administração, onde vocês vão trabalhar mais. Nesse caso, eles disseram que tem um risco mais ergonômico. É mais postural, onde você pode sentar errado na cadeira e sofrer uma dor nas costas. RH, mesma coisa. Onde que eu trabalho com administração, é mais risco ergonômico, que é o caso de vocês. Quem for trabalhar no almoxarifo, eu tenho duas coisas. Riscos químicos, que eu posso ter líquidos lá dentro, como baterias, gases que podem estar saindo de algum equipamento. Eu tenho risco de acidente que pode cair alguma coisa sobre mim. O risco físico, que é o calor, a falta de circulação de ar aqui dentro também. Aqui dentro também pode causar um certo abafar aqui dentro. Tenho também o banheiro. Percebam que o banheiro, o único risco que ele tem é o de bactéria. Bactéria, vírus e por aí vai. O refeitório, ele tem dois tipos de risco. Quando eu falo de refeitório, eu falo de comida. E quando eu falo de comida, também eu falo de desperdício, troca de conversas. Eu vou conversar com outra pessoa, e a pessoa conversa comigo, eu estou comendo, e essa pessoa sem querer pode salivar dentro da minha comida, e eu posso comer essa comida. É bem nojento, mas isso pode acontecer. Risco ergonômico. Aqui é no refeitório que você vê o povo descansando sobre as mesas. Senta na cadeira e deita sobre a mesa. Isso pode causar uma dor na coluna, por causa daquela questão que eu falei para vocês, que é esse camarada fazer essa curva aqui na coluna, tá? Beleza. Falando ainda no refeitório, eu tenho um risco biológico, que é a transferência de bactéria, aquilo que eu já falei. Linha de montagem, o chão de fábrica. Aqui, o que é o chão de fábrica? Onde o pessoal trabalha, coloca a mão na massa, pega peso, monta, desmonta. Aqui eu tenho risco químico, biológico, ou melhor, físico, de acidentes e ergonômico. Nota que cada ambiente desse tem uma cor que é referenciada a um risco. Esse mapa ele vai ser desenhado e vai ser impresso e colocado no ambiente. Ou a pessoa vai receber isso no primeiro dia de trabalho, ou cada ambiente vai ter uma cor, vai ter uma bolinha naquele ambiente. Por exemplo, a administração tem uma bolinha amarela. Aí quando você for ver aquela bolinha amarela, para alguns que não conhecem o mapa de risco, não vai fazer significado algum. Mas para você, já vai entender que é um risco ergonômico. Já essas cores são padrões de preferência, mas algumas pessoas mudam a cor também. Ok? Então, nossa segunda aula finalizou por aqui.